O Salmo 86, ele foi escrito pelo rei Davi. Nós sabemos disso porque o texto massorético, que é o texto hebraico, tem no título desse salmo o seguinte título: Uma oração de Davi. O Salmo 86, ele faz parte do livro 3 dos Salmos. Nós temos 150 salmos, que são divididos em 5 livros. Livros são coletâneas, a forma como os hebreus organizaram o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, para o texto massorético, ele é chamado de louvores. No texto massorético, o texto de Salmos é conhecido como Tehillim, 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 que significa louvores. E eles consideram os Salmos como livro de louvores porque os Salmos são cânticos que nos apresentam momentos de alegria e existem cânticos que apresentam lamentações. Existem também algumas orações e algumas imprecações, que são aquelas orações em que o salmista muitas vezes pede o mal do seu inimigo e que no final ele sempre pede que Deus tome a sua causa diante dele. Algumas pessoas leem os salmos imprecatórios, como por exemplo o Salmo 109, que fala que a mulher do inimigo seja viúva e os seus filhos órfãos e Satanás esteja à sua direita, como se fosse possível a um cristão orar pedindo a desgraça do inimigo. Mas sempre que você vê um salmo imprecatório e você lê todo o texto, você vê que na sequência existem palavras que dizem: mas eu confio no Senhor. O Senhor é que tomará vingança. O Senhor é que fará a sua justiça. Então, nós precisamos ler os textos bíblicos dentro do seu contexto. Nunca podemos ler um versículo isolado. Como, por exemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 13, está escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas pegam um versículo sozinho e dizem que podem fazer tudo o que quiserem, mesmo que estejam pecando, que Deus vai estar com elas. É um absurdo essa interpretação se você levar em consideração que os versículos 11 e 12, que vêm no mesmo capítulo 4 de Filipenses, antes do versículo 13, dizem que já estou ensinado em tudo nessa vida. Sei passar fome e sei ter abundância. Em tudo fui provado, em tudo sou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi isso que Paulo disse antes de dizer que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele disse que ele tinha condições de passar por todas as circunstâncias da vida. Então, muitas vezes, as pessoas tiram o texto do contexto. E sempre que você vê salmos imprecatórios, você vê Davi, que escreveu o Salmo 109, falando que ele deseja o mal do seu adversário, mas depois ele fala: mas é o Senhor que faz a justiça. Então, as orações imprecatórias, os salmos imprecatórios, são orações em que o salmista está falando com Deus e sendo sincero com Deus, e dizendo: olha, o desejo que eu tenho em relação ao meu inimigo é isso. Porém, mas o Senhor é aquele que faz a justiça, mas o Senhor é que toma a vingança, mas é o Senhor que realiza tudo. Então, sempre os salmos, eles são louvores a Deus porque eles sempre louvam ao Senhor. Mesmo quando um salmo é de lamentação, como por exemplo o Salmo 74, em que se fala que o povo estava passando no cativeiro como escravo. O Salmo 13, que é o salmo que Davi escreveu, e ele pergunta assim: até quando, Senhor, eu estarei aflito? Até quando eu ficarei abatido? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá?
Mesmo quando existem essas lamentações, os salmos são adoração a Deus, são louvor a Deus. Porque quando eu estou passando por uma tribulação e eu me volto para o Senhor para conversar com Ele, eu estou mostrando que eu louvo a Ele, que eu reconheço que é Ele que tem o domínio e o controle da minha vida e é a Ele que eu peço socorro. Então os salmos eles são isso, são louvores. Nós temos cânticos, nós temos lamentações, nós temos imprecações, que são manifestações de sinceridade a Deus em relação aos inimigos, sempre depositando no final a confiança de que é só o Senhor que realiza a justiça e a vingança, e nós, como servos, como cristãos, temos apenas o compromisso de deixarmos as nossas lutas nas mãos dele, porque isso adora ele, honra ele, mostra que confiamos nele. E Davi, quando faz essas orações imprecatórias, ele está sendo sincero. Ele não esconde o que tem dentro do coração. E aqui, esse Salmo 86, ele também foi escrito por Davi. E como eu estava falando, essas coletâneas estão organizadas em 5 livros. O Salmo 1 até o 41 foram escritos pelo rei Davi e fazem parte da coletânea do livro 1. O livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. E é uma coletânea em que tem vários autores. Do 42 ao 49 foram os filhos de Coré que escreveram. Coré era um levita que se revoltou contra Moisés e Arão. No capítulo 16 de Números conta a história dele. Ele não aceitou a autoridade de Moisés e Arão e Deus o matou. No capítulo 26 de Números, mostra que os seus descendentes, que são os filhos de Coré, se arrependeram e assumiram o cargo de louvor a Deus. E eles escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49. O 50 foi escrito por Asaf. Asaf também era um levita que foi constituído pelo rei Davi como responsável pelos louvores no templo. Então nós tínhamos os filhos de Coré, que adoravam a Deus, e também tínhamos Asaf. Mais tarde, os descendentes de Asaf também escreveram salmos. Ele escreveu o Salmo 50 do livro 2. E os Salmos 51 até o Salmo 72 foram escritos pelo rei Davi. Os Salmos 66, 67 e 71, no título do texto massorético não indica que foi Davi que escreveu, mas a forma como o texto foi escrito nesses 3 salmos faz com que a grande parte dos estudiosos digam que eles todos foram escritos por Davi. E o Salmo 72 é um salmo que existe dúvida. Alguns dizem que ele foi escrito pelo rei Salomão, mas quando você lê o último versículo do Salmo 72, está escrito assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, por esse último versículo, dá de entender que quem escreveu o Salmo 72 foi o rei Davi, para se referir ao futuro reinado de Salomão, porque o Salmo 72 é um salmo que fala que Deus abençoe o rei, o próximo rei. Depois nós entramos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Nós estamos hoje no Salmo 86, e desse livro 3 podemos dizer que essa coletânea praticamente é de Asaf e de seus descendentes. Porque o Salmo 73 até o Salmo 82, ou seja, quase todos foram escritos por Asaf e seus descendentes. Daí o Salmo 83 é de autoria desconhecida, mas a grande maioria dos estudiosos fala que a forma do texto remete aos filhos de Coré. Aí o Salmo 84 e 85 foram escritos pelos filhos de Coré. No título, no texto original, está escrito dos filhos de Coré. E esse Salmo 86 foi escrito pelo rei Davi. Então, nós temos aqui a grande maioria do livro 3 foi escrito por Asaf. A coletânea do livro 1, todos escritos por Davi. A coletânea do livro 2, escritos pelos filhos de Coré. Depois Asaf escreveu 50 e Davi escreveu do 51 ao 72. Praticamente todos. Aqui do livro 3, Davi escreveu esse Salmo 86. E esse Salmo 86 é um salmo em que o rei Davi
ele clama a Deus no momento de angústia. E ele mostra a sua adoração ao Senhor, porque ele pede nesse salmo que Deus o ajude. Então, ele é um salmo que mostra a confiança de Davi em Deus, como ele sempre confiava em Deus. Veja que ele fala que, numa situação de angústia, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Veja, ele está num momento de aflição. Ele fala isso. Verso 2: guarda a minha alma, pois sou santo. Veja que quando Davi fala a respeito de si mesmo, sou santo, ele tem a sua consciência limpa e tranquila. Será que quando nós colocamos os nossos joelhos ou quando nós estamos de pé na rua orando, nós podemos chegar até Deus dessa forma e dizer assim: Senhor, eu estou numa situação de aflição, eu quero que o Senhor me socorra, eu quero que o Senhor incline os ouvidos para mim, porque eu sou santo. Como será que eu tenho seguido ao Senhor? Eu tenho sido santo? Eu tenho renunciado o pecado? Ou eu tenho feito tudo o que eu quero e depois eu quero pedir ajuda de Deus? Davi vai até Deus com uma consciência tranquila. A palavra santo vem de kadosh e significa separado. Santo é aquele que é separado do pecado, é aquele que é elevado. Por isso que nós dizemos que Deus é santo. E nós lemos no Apocalipse que os anjos cantam santo, santo, santo. Porque o Senhor, ele é totalmente santo, ele é totalmente elevado. Ele não é tocado pelo pecado de maneira nenhuma. Ele sempre anda pelo caminho correto. Ele tem a verdadeira justiça com ele. É por isso que ele é santo. Agora Davi está falando. Ele tem a consciência tranquila. Pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Ele está dizendo, eu sou teu servo, eu obedeço ao Senhor. Verso 3. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Veja que o versículo 3 fala que ele tem comunhão com Deus. Todos os dias ele buscava a Deus. O versículo 3 nos traz uma aplicação prática. Como tem sido a nossa vida cristã? Nós temos conversado com Deus todos os dias ou conversamos apenas quando nos interessa? 4. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele está dizendo que ele levanta a alma para o Senhor. 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Todos os que invocam ao Senhor, Deus responde. Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e eu te responderei, e eu te anunciarei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Deus tem coisas grandes que nós não sabemos e não conhecemos, e Ele quer derramar isso sobre todos os que invocam o nome dEle. Versículo 6. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Então, a primeira parte do Salmo 86, Davi fala a respeito da sua aflição e da busca da misericórdia de Deus, da alegria do Senhor, da bondade do Senhor. E ele tem a certeza que, no dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Agora, a segunda parte nos mostra Davi falando que só Deus é grande. Só Deus é grande. Versículos 8, 9 e 10. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. 9. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. 10. Porque tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Então, na primeira parte, ele mostra que está necessitado e aflito e ele confia no Senhor. Na segunda parte, versículos 8 a 10, Davi fala: só o Senhor é que faz as obras grandes e só o Senhor é que é Deus. Agora a terceira parte, versículo 11.
Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Temor significa reverência, significa alta consideração, significa respeito altíssimo. Então, ele está dizendo aqui que o Senhor o ensine. Quando Davi fala assim, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade, é como se Davi dissesse assim, nós que somos seres humanos, que somos carnais, nós temos uma inclinação e uma tendência a fazer as coisas pela nossa cabeça, pela nossa vontade, pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos muitas vezes estão equivocados. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo 8, o Senhor fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Versículos 8 e 9 de Isaías 55 diz assim, porque os vossos pensamentos não são os pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos são melhores do que os vossos caminhos. Então Davi, ele sabe que ele tem que pedir para que Deus o ensine o caminho certo. Então ele fala, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Se o Senhor me ensinar o caminho, eu vou conseguir andar no caminho correto. Une o meu coração ao temor do teu nome. Ou seja, que o meu coração tenha muito respeito, muita reverência e tenha o teu nome, o nome de Deus, como um nome de grande respeito. Que eu olhe para Deus e diga, foi Deus que falou. Versículo 12, louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Versículo 13, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha morte, e não te puseram perante os seus olhos. Versículo 15, mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Agora ele termina o salmo no versículo 16 e 17, a última parte. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Então esse salmo se divide em 4 partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, Davi faz uma oração, contando para Deus que ele está necessitado e aflito e que ele confia em Deus. Que ele sabe que Deus vai protegê-lo porque Deus é bom, porque Deus é santo e porque ele fala a respeito do relacionamento dele com Deus. Que ele tem sido santo, tem se afastado do pecado e que ele invoca o Senhor todos os dias. Que ele tem comunhão com Deus. Então, esse versículo 1 a 7, essa oração de Davi, nos traz uma aplicação prática. O nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Nós precisamos falar com Ele constantemente e nós precisamos ter essa certeza quando chegamos até Deus, de dizer, Deus, eu estou limpo, eu estou santo, eu respeito o Senhor. Na parte 2, versículos 8, 9 e 10, Davi fala, só o Senhor é Deus. Olhando para as obras que Deus realizou na terra, foi Ele que fez todas as coisas. Todos as nações virão até Deus e se prostrarão e glorificarão o nome dele, porque só ele é verdadeiramente santo. Versículos 8, 9 e 10. Aí do versículo 11 até o versículo 15, ele pede para que o Senhor, o versículo 11 até o 15, ele fala assim, Senhor, me ensina a andar no caminho correto, porque eu preciso que o Senhor me ensine. Nós precisamos a aplicação prática dessa terceira parte. Para nós andarmos no caminho certo, nós precisamos orar nesse sentido. Dizer, na primeira parte, nós vamos todos os dias a Deus. Na terceira parte, que é do versículo 11 ao 15, nós aprendemos que quando nós oramos, devemos dizer, Senhor, me ensina qual é o caminho certo. Me mostra qual é o caminho certo. Porque daí eu vou conseguir louvar o teu nome. Versículo 13, pois grande é a tua misericórdia.
a palavra misericórdia é formada por duas palavras, miséria e cordes, onde cordes é coração. Nós temos as nossas misérias, mas o Senhor nos abraça para perto do coração dele. Então, quando Davi fala no versículo 13, pois grande é a tua misericórdia, grande é a bondade de Deus de ver as nossas misérias e mesmo assim nos receber para perto do coração dele, como filhos. Então Davi fala, ensina-me o caminho, porque daí eu louvarei e glorificarei o teu nome, porque a tua misericórdia é grande, o Senhor vê as minhas falhas e me recebe. E assim, veja o versículo 13, a parte final. Vou pôr aqui no topo. Livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. E aí ele fala, ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, se reuniram na assembleia, mas o Senhor é um Deus de compaixão. O Senhor é piedoso, o Senhor é sofredor. Quando ele fala que o Senhor é sofredor, o Senhor sofre quando ele vê o nosso sofrimento. Quando o Senhor vê que nós estamos tristes, que nós estamos abatidos, ele sofre conosco. Ele vem e ele nos consola, tão de perto que ele está conosco. Ele sofre conosco. E grande benignidade em verdade. Essa é a terceira parte. Então a terceira parte ele pede para o Senhor ensiná-lo a andar no caminho certo. E a última parte, versículo 16 a 17, a quarta parte ele pede que o Senhor volte para mim e que o Senhor me dê um sinal para o bem, para que aqueles que estão observando a minha vida e que estão me aborrecendo vejam e fiquem confundidos. Que eles vejam que o Senhor na realidade está me abençoando. Então o Salmo 86 ele é um salmo que representa uma oração a Deus em um tempo de angústia. Uma oração do rei Davi que vai até Deus mostrando que a sua sinceridade e o seu desejo e o reconhecimento da grandeza de Deus e o seu desejo de que o Senhor o ensine para que ele sempre ande no caminho certo. Hoje é dia 25 de outubro, nós começamos a meditar em Salmos no dia 1º de agosto e nós vamos prosseguir até o Salmo 150, nos meses de novembro e dezembro, e nós vamos completar a meditação em todos os Salmos. Vamos chegar até o livro 5. Estamos chegando perto do final do livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. E todos os meses nós estamos colocando no final do vídeo de cada dia um vídeo que medita em provérbios do dia. Hoje é dia 25 de outubro, então eu vou deixar aqui um vídeo chamado Leituras em Provérbios 25. E assim nós estamos meditando sempre nos Salmos e no final uma meditação em Provérbios. Quem medita em Provérbios todos os meses, Provérbios tem 31 capítulos. Você pode meditar em Provérbios todos os meses e aplicar Provérbios. Quem medita e aplica Provérbios em 2 anos consecutivos, lendo todos os meses e aplicando, tem mais sabedoria para tomar decisões na vida. E quem aplica Provérbios por 5 anos consecutivos, lendo todos os meses e aplicando, prospera em todas as áreas. Por isso, faça a leitura e a meditação de Provérbios todos os meses. Você vai crescer no conhecimento de Deus, você vai receber sabedoria e você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, porque todo aquele que teme ao Senhor é bem-sucedido no que faz. Então, fica hoje no dia 25, leituras em Provérbios 25, e do lado tem um botão para que você possa se inscrever no canal e você ser notificado todas as vezes que forem postados novos vídeos. A graça e a paz de Jesus.